Bem-vindos ao nosso podcast Maná e Maternidade, um podcast criado com muito carinho para tratar temas da maternidade, esse tema tão desafiador e, mas ao mesmo tempo tão prazeroso. E aqui a gente usa o Manual da Vida, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu sou a Daci. E eu sou a Márcia. Nós falamos dos desafios reais da maternidade com intencionalidade e fé, sabendo que nós somos imperfeitas e que nós estamos construindo a cada dia. Dácia, vou te contar uma coisa. No nosso último episódio, a gente falou de adolescente das redes sociais. Eu senti super obrigação de eu sentar com a minha filha e falar sobre o assunto. E você falou. A gente tem que pesquisar, a gente tem que olhar, a gente somos as pessoas responsáveis. Aí eu tive que ter essa conversa. Como foi? Vou te falar que não foi a das melhores. A gente começou, era a noitezinha, sabe? Eu falava para ela, filha, quantas horas você está passando no telefone, né? Aí foi Uhum. aquela resposta não amigável, assim, meio que agressiva. Aí eu falei, deixa para lá. Deixei o assunto, vim embora. No outro dia, no caminho da escola, de manhãzinha, eu voltei pro assunto. E ela falou assim: Mãe, mas aí, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Como é que eu voltei o assunto? Eu falei assim: vou usar um outro ângulo, né? Aí, o outro ângulo que eu usei, em vez de diretamente perguntar quantas horas você está passando no telefone, eu falei: Filha, você sabe quantas horas tem no dia? Quantas horas você passa para dormir? Quantas horas você passa fazendo lição? Quantas horas você passa na escola? Sabe assim, fazendo a matemática das horas? Ai, excelente estratégia. É, E deu aí certo? foi, parece que foi pior. A reação Ah, parece que foi não. pior. É, e ela fala assim: Mãe, eu não estou entendendo. Eu estou sendo boa filha, eu estou tendo boas notas, eu faço esporte, eu faço extracurricular, eu estou indo até na igreja que você quer que eu vá. Mãe, o que mais que você quer? Não, peraí, mãe. Não. Aí eu parei, sabe assim? Falei, eu não vou falar mais nada, vou ficar quieta. Uhum. Uhum. Fiquei assim um pouco sentida, sabe? Dolorida. Precisava ter toda essa reação, toda essa gritaria. Assim, não precisava, sabe? Uhum. Fui, levei para escola, tchau, abençoei, vim para casa. Aí passei todo dia e à noite orei, refleti no que ela me falou. E pensei também nos porquês dela, né? Aí eu falei assim, como é que eu vou falar o porquê? Como é que eu vou trazer a razão e a importância? Então chegou a noite, fui buscar, voltando para casa, tivemos um tempinho, uma hora mais calma. Falei, filha, eu quero voltar no assunto. Que hora nós podemos falar? Amanhã. Vamos falar amanhã? Vamos. Então a gente tinha um acordo que no dia seguinte a gente ia voltar ao assunto. Aí vamos. Esse é o terceiro dia. No terceiro dia, indo para a escola, sentei no carro. Oi, filha, bom dia, tal, né? Tomamos café, fizemos tudo que fazer de manhã, sentei no carro, que é o horário, para mim, é o horário assim, sagrado. É uma joiazinha, sabe? A gente consegue conversar nesse horário. Lembra que a gente combinou de voltar no assunto? Ela falou, lembra. Vamos começar o assunto? Vamos. Aí eu dirigindo. Então, vamos começar. E comecei a falar do assunto novamente, explicar e trazer todos os pontos. É, dessa vez ela escutou, não interrompeu, não teve gritaria e acho que entendeu. E para mim foi uma lição, sabe, Daci? Sim, eu quero trazer para ela o que é importante, o que eu acho que ela precisa saber e entender. Mas a minha primeira tentativa foi horrível. Assim, não foi a mais inteligente. É, Mas, Márcia, posso falar? Acho que a gente aprendeu bastante com esse seu exemplo, porque
Conforme a gente falou no último episódio, a gente conversou sobre a importância que nós pais temos, essa nossa incumbência de nós instruirmos os nossos filhos. Nós conversamos que é a nossa responsabilidade, né? Instruirmos os nossos filhos, que nós sabemos o que é melhor para eles. Mas a forma que a gente instrui, essa comunicação, ela precisa ser uma comunicação eficiente, ela precisa ser uma comunicação limpa. E eu pude perceber que no decorrer dos dias você foi limpando essa comunicação. Você percebeu que o bater de frente não é a melhor coisa, Não né? Você funciona. percebeu que, tipo, de repente, explicar o porquê também de primeira não funcionou. Pode ser que em um outro momento isso vai ser o suficiente para ela, mas trazendo dados, né? Igual você disse, quantas horas você fica, tudo também não, de primeira não funcionou. Mas a sua terceira estratégia foi o quê? Foi combinar com ela. Quando que a gente pode falar sobre isso? Né? Então você deu essa oportunidade de da sua filha trazer, fazer parte dessa conversa de uma forma também protagonista. Ela entendeu que ela não ia só ouvir, ela ia também poder participar de uma forma ativa. E isso eu acho muito importante. E a palavra, né, o nosso maná, é, nos dá um exemplo assim, tá lá em Provérbios, capítulo 25, o versículo 11, fala assim: Como maçãs de ouro em esculturas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. E nesse contexto, né, não quer assim as maçãs e a bandeja, elas não se referem assim apenas a alguma coisa bonita, né? Porque traz para sua cabeça essa imagem, uma bandeja, né, de prata com maçãs de ouro. De verdade, eu acho que deve ser algo muito lindo, assim, um objeto de decoração valioso, né? Mas assim, não é por causa da estética em si, mas a gente consegue perceber alguns itens importantes nessa palavra aqui do nosso maná. Então, por exemplo, primeiro, o ouro e a prata, né? Tanto na época que os provérbios foram escritos, lá na época de Salomão, como hoje, continua sendo algo valioso, né? São símbolos de riqueza, de honra, certo? É, é raro, é bem trabalhado, né? Não é algo assim que você pensa e vai lá e consegue fazer. Não, né? É algo incomum, né? É algo assim que você tem que pensar antes, né? Para fazer, para deixar aquilo ali no ponto certo. A bandeja com maçã também, se a gente pensar nessa estética, é algo harmonioso, né? É algo que tem uma beleza, tem utilidade, ele tem uma intenção. Isso tudo tá super bem alinhado. E sabedoria no modo da gente comunicar com os nossos filhos é muito sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que pensar, é um tempo valioso, é algo que a gente tem que pensar com carinho, a forma, né? Até a gente se antecipar do que os nossos filhos vão trazer para a gente de argumentos, né? O que a gente vai trazer para eles de argumentos também, para né? O contraponto. É, E às e vezes a gente nem tem argumentos. Eu não sei você, Dácia, mas às vezes para mim acontece muito eu, que nem na minha situação. Eu fui, não pensei. É que nem você falou. Como é que a gente ajusta a ser uma comunicação eficiente e clara, né? Transparente, limpa? Porque Então, e aí que tá. O tempo, assim, uma boa comunicação, ela tem o tempo certo da gente falar, né? E é exatamente o que esse versículo traz. Tanto que a segunda parte desse versículo fala assim, né? É, assim é a palavra dita no tempo certo. Então, toda essa riqueza, essa harmonia da primeira parte do versículo, assim, desse jeito, é a palavra dita no tempo certo. Então, não adianta a gente querer conversar com os nossos filhos no momento
calor, de braveza, de irritabilidade, muito provavelmente não vai gerar bons frutos, né? A gente precisa ter a noção desse timing, né? Do tempo certo da gente ter essa conversa e como vai ser essa conversa. E como você disse, muitas vezes eu não tenho argumento, porque a gente não pensa, a gente vai no calor do momento. Uhum. Ao passo que, se a gente se planejar, a gente se programar, a gente pensar no que vai ser dito, igual eu falei, se a gente pensar no que eles podem trazer de argumento, para a gente já se preparar, igual uma reunião de negócios. Você vai para uma Exato. reunião de negócios, né? Você já vai assim, preparada, né? E falar com os filhos, muitas vezes a gente quer ir naquele ímpeto, né? De vou resolver isso agora. Ah, ele falou que não vai? Não vai estudar? Ah, vai estudar agora. E a gente já vai. Você vai estudar e vai tentar resolver as coisas no grito. Não funciona, né? É, a palavra, na forma da gente conversar, ela deve ser apropriada ao que foi, ao que aconteceu, né, Márcia? A gente precisa dosar isso daí. Ela precisa ser dita no momento oportuno, ajustada à necessidade de quem está ouvindo. Então, por exemplo, um exemplo meu aqui em casa. É, um filho, eu preciso ser mais dura, mais firme e às vezes mais incisiva. O outro, se eu falar dessa forma com o outro, ele vai bloquear porque ele é super sensível. E aí eu não vou ter o resultado que eu quero. Então a gente precisa conhecer os nossos filhos também. Ajustar, né, o estilo de comunicação de cada filho. E, gente, a gente sabe melhor do que ninguém como que são os filhos. Uhum. A Tanto que gente não é criou. só o que se fala, né? Mas É como? quando, como, por que a gente está falando, né? É. Então, essa sabedoria desse provérbio aponta muito para algumas formas, né, de sabedoria. Por exemplo, a gente saber o time, né, o tempo, quando, né, corrigir, ao mesmo tempo, quando silenciar. Então, você percebeu com a sua filha que não ia dar. Ia ser só gritaria pra cá, pra lá, e você falou, vamos deixar para o outro dia. Isso é ser sábia, né? Sabedoria também do momento de você encorajar, né? De falar assim, olha, mas isso é importante, né? Você vai ficar menos tempo no celular, por exemplo, né? Porque isso é importante para você. Vai sobrar mais tempo para você estudar, sobrar mais tempo para você fazer, né, algo diferente. E É, voltando ao que a gente falou, né, de que uhum. não era só isso. Eu também quero explicar para ela e mostrar para ela o conceito do que a gente falou, do vício, dessa coisa que a gente falou, que acontece na cabeça, que é é, o prefrontal cortex, que eu não lembro a palavra em O português. córtex pré-frontal, O né, dos córtex pré-frontal não está prejuízos, pronto. E e que eles não ainda não sabem, né? E quem vai falar? Quem ama, e quem ama somos nós, né? exato. Então, eu li essa frase, eu achei muito, muito legal. Não sei quem fez, mas assim, uma palavra amorosa dita no momento certo pode transformar. Olha só a importância da gente saber o momento certo, né? De falar, o momento, né? O tempo de falar, o como falar, o que falar. Então, eu acredito para uma comunicação eficiente, né? A gente precisa fazer isso. E a sabedoria bíblica, né, que a gente está aprendendo aqui hoje, Márcia, ela não é uma sabedoria, né? Então, a forma da gente comunicar, a gente muito dificilmente você, por impulso, vai falar algo que edifique, algo que realmente vai poder transformar seus filhos, né? A sabedoria, ela é discernida, ela é sensível e ela é guiada por Deus. Então, muitas vezes, ó, outro ponto que eu peguei do seu relato que eu achei muito interessante. Você falou, eu parei, eu fui para casa, nós fomos para casa e eu fui orar. Então você foi discernir, você foi buscar sabedoria. Como falar? Deus, eu preciso falar isso com meu filho. É algo que está incomodando nosso relacionamento. Eu preciso de sabedoria, né? Então isso também às vezes esperar é um ato de amor, é um ato sábio, né? E de amor também.
E às vezes, Tassi, eu acho que eu penso assim também, porque, que nem você falou, no calor da hora, é quando tem desavença, quando tem a briga, quando gera raiva, quando gera aquela coisa no coração da gente que às vezes a gente não esquece. Então, essa coisa que você falou de não fazer no calor da hora, se você perceber no seu coração que tá, não é a coisa certa, eu acho que parar é a melhor, é, é o mais É, sábio. e a gente sabe, né, Márcia? Quando a gente sabe quando está agindo por impulso. Isso também serve até para o nosso cônjuge, né? Às vezes a gente, né, com o próprio É, marido, ele já tira a gente, né, ou com a esposa de quem está nos ouvindo, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o filho. Então, assim, em qualquer tipo de relacionamento, a gente sabe que não é sábio resolver nesse momento. Inclusive, se a gente for falar de cérebro, né? O nosso cérebro, nesse momento de raiva, é o nosso cérebro mais primitivo, né? São as nossas emoções, é o nosso cérebro mais é, arcaico, aquele que assim a gente não pensa com a razão, a gente pensa com a emoção. E aí, nesse momento, a gente pode fazer coisas que a gente muito provavelmente vai se arrepender vai, depois. vai. Nesse ponto, Márcia, da importância da forma da gente falar, eu vou pro ponto número 2, que a gente precisa falar com mansidão, um domínio próprio. Tá lá em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha isso, olha como é importante a gente escolher as palavras. Dependendo do que a gente fala, né? Se a gente fala com raiva, com irritabilidade, ao invés de a gente acalmar e realmente trazer a transformação que a gente quer, aquilo ali inflama, aquilo ali, né, pega fogo e aí vira uma briga, uma discussão que não vai para lugar nenhum. E não é isso que a gente quer, né, Márcia? A gente quer o contrário, né? A gente quer que os nossos filhos sejam transformados, que eles escutem o que a gente está falando. Então, a forma da gente comunicar precisa ser de uma forma mansa, de uma forma tranquila, né? Para a gente Controlada, desviar o furor. controlada, onde nós mostramos para eles que nós estamos controlados para que eles possam aprender da gente, né? Vamos voltar aí para os outros episódios também que a gente falou. A gente precisa ser um modelo para os nossos filhos. Exatamente. Nossa, isso é perfeito. Então, assim, a mansidão, ela acalma o ambiente familiar. E o furor, a raiva, a estupidez põe lenha na fogueira. Então, a Isso. gente precisa pensar, né? E aí vamos E o pensar, terceiro, vamos deixar isso de imagem aí para quem está nos escutando, né? Lembra que quando você estiver com raiva, no calor da hora, você está pegando mais lenha e colocando mais lenha na fogueira, você está aumentando o fogo. Então tenta sendo que que o seu objetivo é apagar o fogo. Então, essa, você mesmo tá nadando contra a maré, né? Ótimo. essa, Muito ó, bem falado, mais. E o terceiro ponto, mais um cuidado que a gente tem que ter com a escolha das palavras, né? Porque dependendo do que a gente fala, a gente pode provocar ou desanimar. E lá em Colossenses 3, capítulo 3, né, versículo 21, fala: Pais, olha, essa é uma ordem específica para nós, né? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então, críticas constantes, ironias, comparações, é algo assim que machuca, mina a autoestima e não transforma. De novo, que é o que a gente busca, né? A gente busca transformação. Então, se a gente puder resumir tudo que a gente falou aqui nessa parte do maná, Deus, ele nos orienta a buscarmos sabedoria, né? E sermos sábias no escolhendo o momento certo de falar, escolhendo as palavras, né? Escolhendo o que falar, a hora de nos calarmos. Então, é basicamente isso. E agora também eu queria que a Márcia, como sempre, vocês estão acostumados aqui no nosso podcast, sabe que a gente gosta também de algumas dicas práticas do dia a dia, né? Então, agora, tipo, um fechamento de tudo isso que a gente falou. Márcia, o que que você acha que os nossos ouvintes podem falar para melhorar essa comunicação com os filhos deles no dia a dia? meu ponto número 1, conversar com respeito. Vamos lembrar que eles
são seres humanos, também são filhos de Deus, conversar com respeito, e com amor, né? São os nossos filhos, a gente, de novo, ser modelo. O que que a gente tem que ser de modelo? O amor. É isso que Jesus veio e trouxe para a gente, e é isso que a gente também tem que ser de modelo. Esperar o momento certo para trazer o assunto. É, também escutá-los, gente, porque eles também têm os pontos deles, né? Também são seres humanos. É, A vão gente ter coisas. fala que é uma escuta ativa. Porque uma Exato. coisa, né? Mas uma vez, numa dinâmica que eu fiz com algumas crianças, eles falaram: não adianta eu falar para os meus pais, eles nunca me escutam. Parece que não estão Então, escutando. porque a criança tá conversando, tá falando alguma coisa que é muito, para ela é algo muito grande, os pais estão ou no celular, ou estão, isso daí é coisa de criança, isso daí é bobeira. E a gente não tem essa escutativa, porque para algo que realmente para eles é assim, enorme, a gente não escuta. E é muito importante escutar. Tassi, e a escuta ativa é respeito. É Uhum, com parte certeza. do que meu ponto número um, conversar com respeito. Verdade, Né? verdade. Isso faz parte. E, gente, tem coisas que são repetitivas. Tem umas coisas bem táticas, né? O que que você pode fazer? Faz uma lista, faz um bilhete, usa só uma palavra. De vez em quando eu vejo, né? A bagunça tem mochila, roupa, sapato. Então eu falo assim, a mochila. Em vez de eu falar, vai lá pegar aquela mochila, não quero bagunça, eu só uso uma palavra, Hum, mochila. Ela já sabe o que que é que está acontecendo. Oferecer ótimo. alternativa, né? Que nem no meu caso, eu falei, ok, não vamos falar hoje, vamos falar amanhã então. Uhum. E como a Dassi falou, eles também fazem parte da solução. Eles também querem estar envolvidos nesse processo. De você fazer eles participarem. O que que você acha que deve ser a solução? O que que você acha que a gente deve fazer? Gente, eu acho que isso é super importante como eles vão É crescendo como ser ouro. humano. É, Isso. Faz muito mais sentido você abraçar algo que você mesmo criou do que alguém determinou para você, né? exata, É exata. muito, eles se sentem pertencentes, é algo que todo ser humano nasceu com essa necessidade de se sentir pertencente e, né, fazer parte de algo. Então é sensacional, Márcia, eu amei, já vou usar aqui na minha casa. E não vamos esquecer, pessoal, se você gostou, põe um dedinho aí. Não sei em qual plataforma você vai nos escutar. Verdade, Compartilha. gente, ó, curta, compartilhe, comentem. Se você gostou, se fez sentido para você. Toda vez que você comenta, você se inscreve no canal, comenta, compartilha, a plataforma entende que isso é algo relevante. Aí ela consegue passar para mais gente, né? Ela faz esse favor para a gente, né, de compartilhar. Isso. E já agradecemos. E para terminar, a gente vai fazer a nossa oração. Márcia, você E ora para a gente hoje? oro, e, pessoal, como a gente falou no nosso episódio piloto, eu e a Darcy estamos juntas há muitos anos, nos conhecemos há muitos anos e decidimos fazer esse podcast porque a gente acha que esse conhecimento que a gente está recebendo, né, a Darcy já há muitos anos e eu estou aprendendo muita coisa agora, muita gente ainda precisa. Então a gente foi tocada para fazer isso e trazer isso para você. Então eu vou orar. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que nós estamos tendo de poder trazer essa palavra a várias pessoas que hoje a gente tem a tecnologia e pode trazer essa palavra a várias pessoas em vários lugares, não importa onde você está, que horário que você vai assistir, você pode aprender. E é isso que ele quer, que a gente aprenda a palavra dele e que esteja perto dele e que a gente entregue esse amor tão grande que ele tem para os nossos filhos. E quem melhor do que nós que somos pais? Ó Senhor, cuida de nós e nos ajude a entender a sua palavra, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.
Amém. É isso aí, gente. Tchau, Um beijo pessoal! e até a próxima. Tchau! Tchau.